Todos vocês estão vendo essa animação, só que alguns de vocês estão vendo essa animação no sentido horário, e outro sentido anti-horário ou ambos sentidos, correto? Já viram, né? Já mudou essa orientação, não? Já, né? E agora? Será que tem um movimento certo? Uma orientação certa? E agora? Né? O que vocês acham? Né? Então, essa movimentação, essa orientação, né, é uma das formas que eu gosto de mostrar que cada indivíduo é um indivíduo, né? Cada pessoa é uma pessoa, tá certo? E nós enxergamos o mundo de uma forma diferente. Tá? Então, 90% das pessoas no mundo inteiro estão estressados, né? Como provavelmente alguns de vocês, né? E no meu caso também, como professor, final de semestre, né? Tem um nível de estresse. Tá? E as tecnologias têm contribuído, né, para esse estresse. Por outro lado, será que essas novas tecnologias também podem contribuir para melhorar a vida das pessoas? Né? Então, nos últimos anos, a gente vem, né, realizando pesquisas nessa área que é a variabilidade da frequência cardíaca. Né? Então, quanto maior essa variação entre um batimento e outro, né, menor o estresse. Menor variação, maior estresse. Então, é isso que a gente vem estudando. Tá? Então, aqui vocês estão vendo, né, ali na primeira, o normal, né, quanto maior essa variação, a pessoa está tranquilo. Ali no meio, né, a pessoa estressada, tem pouca variação entre um batimento e outro. E aí, uma pessoa que faz uma respiração, inspiração e expiração, né, menor o estresse. Tá? E essa é a tecnologia que a gente vem utilizando, né, nas nossas pesquisas. Certo? Porém, é uma tecnologia, né, cara, né, não é qualquer pessoa que pode adquirir essa tecnologia. Então, né, por mais que essa tecnologia mostre, né, os benefícios, mas é uma tecnologia cara. Ou será que tem uma outra tecnologia que pode ajudar as pessoas, milhares de pessoas? Então, essa é uma tecnologia, é uma cinta transmissora de batimento cardíaco e um fone de ouvido, tá certo? Essa cinta custa na faixa de R$70, R$80, e fone de ouvido todos vocês têm, correto? Então, através do fone, né, e a cinta e o computador, nós podemos, então, monitorar o batimento cardíaco. Então, todos vocês, se tiver uma cinta, um fone de ouvido, um computador, vocês podem monitorar o estresse de vocês, e se tiver um estresse, vocês podem aumentar essa variação entre um batimento e outro. Tá? E aí, nós desenvolvemos esse software BioMind, tá? Está disponível gratuitamente, e através desse software, nós podemos monitorar o batimento cardíaco e, consequentemente, né, monitorar o estresse. Então, tem essa tecnologia, né, cara, que, né, não é qualquer pessoa que pode comprar. Tem a cinta, que também, né, R$70, R$80. Mas será que tem uma outra tecnologia que poderia ser bem barata e acessível para milhões de pessoas? E aí nós desenvolvemos o fonocardiograma, certo? Então, é uma tampa, tá certo? Um balão, um tubo de látex e um microfone. Eu poderia conectar esse microfone, tá certo, nessa tampinha e monitorar o meu batimento cardíaco, tá certo? Eu poderia, né, ter feito isso e vocês estariam escutando agora o meu batimento cardíaco, né, usando essas tecnologias, tá certo? Essa tecnologia custa quanto? Menos de R$10, né? Dependendo do microfone, dependendo do tubo, custa menos de R$10, R$5, R$7. Tá? E aí nós validamos, tá certo? Então, através de uma cinta, um eletrocardiograma e o fonocardiograma, nós podemos, né, ver que é exato, né, o valor do batimento cardíaco de um eletrocardiograma e o nosso fonocardiograma, né, é bem próximo a um equipamento que custa bem caro. Então, através do fonocardiograma, que custa menos de R$10, e milhões de pessoas tendo um computador e o software free, tá? Nós podemos, então, né, através da respiração, diminuir o estresse. Então, tem vários estudos mostrando que, através da respiração, monitoramento do batimento cardíaco, nós podemos diminuir a depressão, a pressão arterial, entre outros, né, problemas da saúde mental que aflige, né, milhões de pessoas. Então, aqui vocês têm o estetoscópio digital, que os médicos utilizam, e temos o nosso aqui, que é o estetoscópio digital sem fio, né, que é essa tecnologia um pouquinho mais cara, mas vocês estão vendo aqui o sinal, né, através de um fonocardiograma e um microfone sem fio,
a qualidade de sinal do som do batimento cardíaco. E aí nós podemos estudar, então, a morfologia desse batimento cardíaco. Tá? Então, aqui vocês estão vendo 2 locais diferentes, com 2 tipos de som de batimento cardíaco. Então, o computador, né, você não pode estar levando o computador, pode estar levando o netbook, mas em muitos locais você não consegue levar, né, não tem acesso, né, é muito difícil estar utilizando. Então, qualquer lugar que você estiver estressado, como é que nós podemos estar utilizando essas novas tecnologias? O smartphone é um. Né, então, hoje, 2 bilhões de pessoas têm smartphone. Então, qualquer pessoa que tiver um smartphone, será que dá para monitorar o batimento cardíaco? Diminuir o estresse? Então, utilizando a mesma tecnologia, né, a cinta, o fone de ouvido, o diferencial, esse plug 3, tá certo? Que é o P3, tá certo? Então, qualquer um de vocês tiver uma cinta, fone de ouvido todos vocês têm, esse P3 que custa 80 centavos, né, o smartphone é só plugar e vocês vão ter esse monitoramento do batimento cardíaco em qualquer lugar. E ver se o batimento cardíaco tem pouca variação, nível de estresse. Né? Então, vamos aumentar utilizando a respiração. Então, daí a gente desenvolveu esse aplicativo Pulse. Então, quem tiver o smartphone, né, e o Android, você já pode baixar e poder testar, né, esse nosso aplicativo e também testar, né, verificar o nível de estresse de vocês. Então, será que, né, o microfone, né, que é um fone de ouvido, uma tampinha e 2 balões, né, poderia funcionar como fonocardiograma? Então, vocês provavelmente acharam estranho eu conhecer essa tecnologia aqui no pescoço, tá certo? Então, o que vocês estão vendo aqui é um fonocardiograma, tá? É só plugar, né, esse fone, tá certo? Esse microfone, e vocês vão conseguir monitorar o batimento cardíaco, tá certo? E essa tecnologia custa quanto? Né, uma tampinha e 2 balões. Né, provavelmente menos de R$1. Tá, a partir dessa tecnologia, né, que eu considero sofisticada em função de um smartphone, né, vocês podem monitorar o batimento cardíaco, né, e, consequentemente, monitorar o estresse, a depressão, a pressão arterial. Então, através do nosso aplicativo, né, nós podemos, então, utilizar, né, uma tampinha. Então, a gente está desenvolvendo, né, esse aplicativo e os testes têm mostrado que sem a tampinha, né, é só um microfone conectar, colocar a mão aqui, ele já pega o batimento cardíaco, tá certo? Então, hoje, tá certo? Esse é o aplicativo. Tá? Então, hoje, 2 bilhões de pessoas com smartphone, e a tendência é aumentar significativamente nos próximos 3, 5 anos, o número de pessoas que vão ter smartphone, tá certo? Então, um dos nossos trabalhos, um dos nossos objetivos é que, através do smartphone, não importa, né, a classe econômica das pessoas, nós podemos salvar a vida das pessoas. Tá certo? E o que eu adoro fazer, por isso que eu estou aqui, eu realmente adoro criar, né, adoro inventar. Né? Se estiver ocioso, né, não consigo ficar quieto, não consigo ficar parado. Então, o nosso trabalho aqui é descobrir, né, meios, né, e acessíveis para qualquer pessoa. E o meu objeto, minha tecnologia principal é um smartphone. Né? Tudo que esteja ligado ao smartphone, eu vou estar desenvolvendo e vai ser tudo de graça. Então, obrigado.